Olá de novo, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? Bem, é um prazer poder estar aqui de novo compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos, sempre um privilégio. Agradeço ao pastor Cláudio pela confiança em franquear o púlpito da igreja, né? Como os irmãos já ouviram, nosso pastor não está aqui hoje por causa do casamento do Mateus, e entretanto ele me deu uma missão, né? E parafraseando Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida, né? Então ele falou assim, pastor André, você tem uma missão de pregar domingo de manhã e eu vou até dar o tema da mensagem para você. Eu falei, opa, facilita, né? O processo, a gente já tem o tema ali, uma diretriz, e nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre a PIB de São João, uma igreja que persevera. E por que nós vamos falar sobre PIB de São João, uma igreja que persevera, ou PIB de São João, uma igreja perseverante? Porque, como o pastor Felipe já disse, amanhã, dia 18 de janeiro, né, também conhecido como amanhã, nós completaremos 96 anos de história, 96 anos de existência aqui nessa cidade. E nós louvamos a Deus por isso. Inclusive, você pode oferecer uma salva de palmas ao Senhor pelo aniversário dessa igreja? Amém. Amém. 96 anos vivendo para a glória de Deus e que possamos viver mais 96 anos até que Jesus volte para nos resgatar e nos levar a vivermos eternamente com Ele. Entretanto, hoje também, apesar de ser uma data, de certa forma, festiva, né, porque celebramos 96 anos da igreja, ainda que antecipadamente, também penso eu que pode ser uma data, que deve ser uma data, uma oportunidade de refletirmos. Não apenas de celebrarmos, mas de refletirmos, de pensarmos sobre o nosso papel enquanto igreja. E quando eu olho para a história da PIB de São João, quando eu olho para esses 96 anos, quando eu olho para aquilo que nós já ouvimos diversas vezes aqui nos cultos de aniversário da igreja, toda vez que nós falamos sobre a data de fundação da igreja, ou quando nós celebramos, geralmente no mês de março, o aniversário da nossa igreja, eu sempre me preocupo em pensar como essa igreja chegou até aqui e, mais do que isso, como nós conseguiremos, enquanto igreja, fazer com que essa igreja chegue daqui para frente, chegue a uma próxima geração, ou chegue às próximas gerações. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você tem um papel importante em fazer com que a PIB de São João chegue na próxima geração. Às vezes nós estamos focados apenas na nossa geração e no nosso tempo, mas nós nos esquecemos que o nosso papel enquanto igreja é deixar um legado para as próximas gerações. Então hoje a gente vai falar sobre a igreja, a PIB de São João, mas a gente vai falar sobre a igreja de Cristo dentro dessa perspectiva do Persevere, dentro dessa temática anual para 2021. Então, quando nós pensamos em PIB de São João, uma igreja que persevera, ou PIB de São João, uma igreja perseverante, eu acredito que nós podemos fazer essa reflexão em duas perspectivas. A primeira é no sentido de pensar sobre a fé daqueles que são os nossos pais espirituais aqui nessa igreja. Refletir um pouquinho sobre a fé daqueles que fundaram essa igreja e daqueles que mantiveram essa igreja, né? Claro que nós sabemos que é Deus quem sustenta a sua igreja, mas Deus faz isso através de nós, através dos membros. Então, aqueles que mantiveram essa igreja, que trabalharam nessa igreja, que fizeram com que essa igreja chegasse ao dia de hoje. E a outra forma que nós podemos refletir e aprender sobre a história da PIB de São João é se comprometer em preservar e perseverar por essa igreja para o futuro. O que nós não podemos deixar de ter aqui nesse tempo é um senso de pertencimento a essa comunidade. A PIB de São João não pode ser uma igreja que nós passamos por aqui e vamos embora para casa. Não, nós pertencemos à PIB de São João. Nós fazemos parte dos 96 anos de história dessa igreja. E nós queremos fazer parte dos próximos anos de história dessa igreja também. Então, refletir sobre o passado, de certa forma, nos ajuda a garantir e a preservar um futuro para os próximos 96 anos, ou quantos anos o Senhor quiser que essa igreja permaneça na terra. Assim, nós, enquanto igreja, aí, enquanto PIB de São João, e mais do que isso, enquanto igreja, enquanto indivíduos, nós temos como função principal, ou como papel principal, ou como razão principal da nossa existência, fazer o nome de Cristo conhecido entre as nações, de maneira a redundar, ou de maneira a levar a glorificação do nome de Deus onde quer que a gente vá. Só vale a pena celebrarmos 96 anos da PIB de São João se nós, ao olharmos para a história da igreja, dessa igreja, nós percebemos que essa igreja tem feito o nome de Cristo conhecido neste lugar.
E como nós olhamos e sabemos que isso é verdade, nós podemos celebrar. Mas e para frente? Será que nós continuaremos fazendo com que o nome de Cristo seja conhecido neste lugar, em São João de Meriti, nessa cidade, no centro dessa cidade, nos bairros dessa cidade, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo? Esse é o nosso grande desafio. Nós, enquanto igreja, precisamos anunciar o nome de Jesus para que o nome de Deus seja glorificado através dessa proclamação. E para isso é preciso que nós tenhamos perseverança na tarefa de evangelização e do anúncio do nome de Cristo. Assim, falar do futuro da PIB de São João é falar de perseverança. Quando nós pensamos em perseverar, eu busquei lá no dicionário e extraí uma definição dessa palavra, dentre algumas. E uma definição interessante é que perseverar é conservar-se firme ou constante em sentimento, atitude ou resolução. Muito legal essa definição. Perseverar nos sentimentos, perseverar nas minhas ações e perseverar nos meus pensamentos. Perseverar não está necessariamente atrelado apenas à fé. Perseverar está atrelado à vida. Nós precisamos perseverar em todas as áreas da nossa existência. Perseverar nas nossas emoções, perseverar nos nossos sentimentos, perseverar nas nossas decisões, nas nossas escolhas e perseverar nos nossos pensamentos e planejamentos para a vida. Para muitos de nós, perseverar é algo novo. Talvez para muitos de nós, até o ano passado, essa pessoa nunca teve muitos problemas na vida, nunca teve muitas dificuldades, nunca precisou perseverar muito. E aí vem uma pandemia, e essa pessoa precisa aprender o que é perseverar. Para outros, perseverar é quase que um exercício diário, porque estão vivendo em aflições, em angústias há muitos e muitos anos. Mas quer você tenha perseverado há pouco tempo, ou quer você esteja perseverando há muito tempo, é essa perseverança em Cristo Jesus que impactará a vida das pessoas que estão ao seu redor e fará com que você cumpra o seu papel enquanto igreja de anunciar a Cristo e de glorificar o nome de Deus com a sua vida. É a nossa perseverança em Cristo Jesus que extrai das pessoas um olhar de admiração sobre nós. É a nossa perseverança em Cristo Jesus, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, que faz com que as pessoas olhem para a gente e falem assim: o que essa pessoa tem de diferente que ela não desanima? O que tem nesse camarada que ele não retrocede, ele não dá para trás? O que tem nessa mulher aqui que, embora ela esteja passando uma situação muito difícil, ela sempre tem uma palavra de louvor nos lábios? É isso que faz com que o nome de Cristo seja glorificado nas nossas vidas, que nós perseveremos. Porque a perseverança é um instrumento de Deus para o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus e para a glorificação do seu nome através das nossas vidas. Nós, enquanto igreja, irmãos, se quisermos continuar construindo a história dessa comunidade de fé por mais tantos anos, nós precisamos encontrar um lugar no coração das pessoas que cercam a nossa igreja. Você precisa encontrar um lugar no coração do seu vizinho. Você precisa encontrar um lugar no coração das pessoas que estão ao seu redor. Isso é perseverar também, porque às vezes o seu vizinho complica, né? O seu vizinho é difícil. Gosta de ouvir umas músicas de gosto duvidoso a partir das 11 da noite de um domingo, né? Mas a gente tem que perseverar em amar esse abençoado ou essa abençoada. Às vezes o seu vizinho é uma criança que gosta de jogar futebol e o seu portão tem a anatomia perfeita, parece o gol do Maracanã, e você já gastou centenas de reais no serralheiro fazendo o portão e ele está sempre amassadinho. Tem que perseverar lá na criança, né? Um dia eu fui essa criança, Dona Maria sofria comigo, coitada. Eu chutava muito a bola no portão dela, até que um dia ela furou a bola, rapaz. Foi uma experiência traumática, mas depois eu consegui recuperar. Mas a gente precisa amar os nossos vizinhos, são pequenas coisas do dia a dia. A gente precisa amar e perseverar em encontrar um lugar no coração daquela pessoa lá do trabalho, que é complicada, daquela pessoa da faculdade, daquela pessoa da escola, daquela pessoa que convive com você em alguma área da sua vida. Perseverar em encontrar um lugar no coração dessas pessoas, porque existem muitas pessoas que são filhos de Deus e estão no mundo e, entre aspas, dependem da nossa perseverança para serem alcançados pelo Evangelho da Graça. Você talvez foi o motivo da perseverança de alguém em algum momento da sua vida. Alguém perseverou sobre você. Quando eu olho para a minha história, eu falo assim: caramba, muita gente perseverou para que eu estivesse aqui hoje. Muita gente deve ter respirado fundo,
contado até 10, várias vezes em relação à minha vida, para que eu estivesse aqui hoje. Pode ser que essa pessoa que esteja sendo um problema para você, precise que você persevere um pouco mais, porque ela também é corpo de Cristo, ela só não sabe disso ainda. E nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos ser essas pessoas que perseveram. Então hoje nós estamos aqui porque algumas mulheres e alguns homens perseveraram há quase 100 anos atrás em trazer o Evangelho para cá. Porque um homem veio lá da Polônia, no final do século XIX, para trazer o Evangelho para cá, para o interior do Rio de Janeiro. O nosso querido primeiro pastor, Salomão Ginsburg. Saiu da Europa, saiu do mundo, saiu do lugar, do centro de referência, da cultura, do saber, para vir para os rincões do Brasil, do submundo, do início do século XX, para o interior do estado do Rio de Janeiro, para falar de Cristo. E por causa da disponibilidade desse homem, por causa da perseverança desse homem, nós estamos aqui. Por causa da perseverança de homens e mulheres de Deus, que dobraram os seus joelhos, numa época em que a igreja era profundamente perseguida no Brasil, especialmente na primeira metade do século XX, e no final do século XIX. E esses homens e mulheres perseveraram, e por isso nós estamos aqui. Entretanto, esses homens e essas mulheres não foram os primeiros a perseverar. Porque há um lastro de perseverança na história da igreja que remonta a 2000 anos atrás. E é sobre esse lastro de perseverança que eu quero conversar com você nessa manhã. E para tanto gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, onde nós encontraremos os primeiros perseverantes. Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. E assim diz a palavra do Senhor: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui nós temos o início da perseverança da igreja cristã. Cristo morre e ressuscita, e os apóstolos começam a pregação, a proclamação do Evangelho, e nós temos aqui uma ocasião em que milhares de pessoas se convertem, são batizadas e a partir daí começam a perseverar. E nós poderíamos fazer, como faziam os antigos, uma série de conferências sobre o livro de Atos, no capítulo 2, dentre esses versículos, porque nós precisaríamos de muito tempo para expor cada um desses versículos, dada a riqueza de detalhes e informações que eles têm, mas conforme a nossa limitação temporal, nós vamos estudar apenas hoje o versículo 42, que é o primeiro versículo que fala sobre a perseverança. E o versículo 42 diz simplesmente o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quando nós lemos essa expressão, esse verbo perseverar aqui, nós percebemos que esse verbo tem uma dupla aplicação. Primeiro, nós perseveramos quando nós somos sujeitos passivos de uma ação. Você está sofrendo a perda de um ente querido e você persevera. Você está sofrendo, mas persevera. Você perdeu o seu emprego, você está com dificuldades financeiras, você está sofrendo, mas persevera. Você está enfermo, está passando por algum momento difícil na sua saúde, mas você fica firme, porque você persevera. A igreja primitiva estava sendo perseguida pelos judeus, depois passa a ser perseguida pelo próprio Império Romano, mas ela perseverava. Perseverar tem um sentido, perseverar tem uma ideia, uma compreensão relacionada a
resistir tem a ver com resiliência. Eu sofro o impacto aqui, eu absorvo. O pastor nos ensinou o exemplo da mola, né? A gente é pressionado, mas volta. Nós sofremos, mas resistimos, porque estamos perseverando. Por outro lado, parece que esse texto nos fala de uma segunda aplicação da expressão perseverar, do verbo perseverar. Porque o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então há uma segunda aplicação desse verbo, porque a doutrina dos apóstolos não perseguia. A doutrina dos apóstolos não estava atrás da igreja, mas a igreja é quem estava atrás da doutrina dos apóstolos. Então perseverar também tem uma ideia ativa, uma ideia positiva. Nós perseveramos quando estamos buscando algum objetivo. Você, de repente, está buscando a aprovação no vestibular. Hoje é dia de Enem, muitos dos nossos jovens e adolescentes estão fazendo lá as provas do Enem, e pode ser que eles sejam reprovados, mas ano que vem eles estarão lá de novo, porque eles estão perseverando. Isso não tem a ver com sofrer uma ação, mas isso tem a ver com ir atrás de um objetivo. Isso tem a ver com um desejo ativo de alcançar alguma coisa. Você, por exemplo, meu amado irmão, minha amada irmã, vai lembrar aqui da época em que você namorava o seu cônjuge, por exemplo. Você, varão, viu aquela menina bonita na igreja e você falou: Senhor, eu recebo, né? Visitante lá no culto jovem, lá nos idos de 1980, 1990, né? Você está lembrando aí a sua memória, você está vagando, e você, que bons tempos. E aí você chegou lá e falou assim: ô, minha irmã, gostaria de orar com a irmã. O crente nunca ora, né? Mas nessa hora ele pensa muito em oração. De orar com a irmã, e aí ela falou assim: não, eu não quero orar não, eu estou bem de oração, minha mãe é do ciclo de oração da Assembleia de Deus, não preciso de oração não. E aí você virou as costas e foi embora? Negativo, você perseverou, e por isso você está casado e tem seus filhos. Talvez alguém tenha dito não para você: não quero namorar com você não, e você perseverou, e conseguiu namorar, conseguiu noivar, conseguiu casar. Quantos aqui passaram por isso? Levante a mão aí, ó. Quem perseverou? Olha aí, temos umas mulheres de oração aqui, ó. Poucos homens, mas algumas mulheres, né? Legal. Nós podemos perseverar de outra forma. De repente você quer passar num concurso público e você está lá estudando, e tentou a primeira vez e não passou, e tentou a segunda vez e não passou, e tentou a terceira vez e não passou, e na quarta vez você conseguiu a aprovação. Por quê? Porque você perseverou. Perseverar pode ter uma conotação ativa e não apenas passiva. E quando nós falamos de perseverar, no texto de Atos 2, nós temos aqui uma igreja que perseverava do sentido ativo, uma igreja que corria atrás da doutrina dos apóstolos, ou seja, uma igreja que se esforçava em aprender a palavra de Deus. Se nós queremos ser uma igreja para os próximos anos, para as próximas gerações, está na hora da gente rever essa letargia que nós temos em relação à sua palavra, e está na hora da gente voltar a ser perseverante, buscando a palavra de Cristo e o significado de Cristo para as nossas vidas. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos sequer sabem o que significa Antigo e Novo Testamento, sequer sabem quantos livros tem na Bíblia. Quando a gente fala assim, Obadias, a pessoa fica: quem? Abra sua Bíblia no livro de Naum. Sofonias, é você? A pessoa responde: não, é o profeta. Porque a gente não tem contato com o texto bíblico, porque a gente perdeu a paixão pelo texto bíblico, porque a gente perdeu a paixão pela revelação de Cristo sobre nós, e nós achamos que vir à igreja aos domingos e ouvir uma mensagem de manhã, ouvir uma mensagem à noite é suficiente para a manutenção do nosso substrato espiritual, da nossa espiritualidade. Nós não estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos é o fundamento da igreja cristã. Se eu sou um cristão e eu não quero aprender de Cristo a cada dia, mais e mais e mais, há algo de errado com a minha vida cristã, e eu não vou perseverar. Eu preciso perseverar ativamente e buscar a Deus, e buscar entender, compreender a vontade de Deus revelada a mim através das Escrituras. É preciso que os batistas retornem à fama que tinham outrora de serem aqueles que conhecem a Bíblia. Quando eu entrei para uma igreja batista, era muito interessante. Eu tinha amigos de outras denominações e volta e meia eles falavam para mim assim: nossa, vocês batistas gostam de estudar a Bíblia, né? E eu achava aquilo muito legal. Mas hoje eu não vejo mais isso, não ouço mais isso. Hoje a gente ouve outras coisas, que é melhor nem comentar. A questão é que a igreja primitiva perseverava atrás dos apóstolos. A igreja primitiva perseverava para entender a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos perseverar diariamente para aprender cada dia mais sobre Jesus. O que sobre Cristo você descobriu hoje, por exemplo?
O que sobre Cristo você descobriu de novo essa semana? Porque quando nós não nos interessamos por Cristo, é por dois motivos. Ou porque nós acreditamos que Ele não tem absolutamente mais nada para nos revelar, ou porque nós de fato não temos interesse nele. E qualquer que seja um desses dois motivos que nós nos abracemos para justificar a nossa falta de perseverança, ele irá nos impedir de continuar a história dessa igreja. Porque uma igreja que não quer saber mais de Cristo, uma igreja que não quer compreender mais o Evangelho, uma igreja que não tem interesse em descobrir o que Deus revelou para ela através da sua palavra, é uma igreja que não vai perseverar e é uma igreja que não vai durar mais 96 anos. Hoje é o dia de nós tomarmos uma decisão, irmãos, se nós queremos continuar a história dessa igreja ou se nós queremos fazer parte por algum curto período e depois sermos apagados da memória da história da Bíblia de São João, porque depende da sua perseverança. Um dos grandes perigos que nós temos enquanto igreja é de desenvolver uma fé que nós podemos chamar de uma fé estática. É uma fé que está paradinha e de vez em quando ela olha para trás. Quantos de nós estamos aqui vivendo com experiências que aconteceram no passado? Quantos de nós estamos aqui pelo que Cristo fez por nós no passado apenas? Porque a gente já não consegue mais perceber a ação e o poder de Cristo nas nossas vidas hoje. Em algum momento a gente conseguiu, mas hoje a gente não consegue mais e a gente está vivendo do passado. A gente está paradinho na fé, estático e olhando para trás. E a gente fala, Deus curava muito, mas esquece que Deus continua curando hoje. E a gente falava, Deus libertava no passado, mas esquece que Deus continua libertando hoje. E a gente falava, no passado Deus falava nos cultos, e a gente esquece que Deus continua falando hoje. E a gente fala, mas no passado tinha um mover do Espírito Santo, e a gente esquece que o Espírito Santo continua presente e habita dentro de você ainda hoje, e Ele quer mover na sua vida. Então, querido irmão, querida irmã, para de olhar para o passado, para de viver de experiências passadas, olhe para frente, porque você vai fazer parte dos próximos 96 anos de história dessa igreja. Persevere na doutrina dos apóstolos, persevere buscando o significado de Cristo para a sua vida, persevere nas experiências com Cristo, e você será uma potência, uma bênção nas mãos de Deus e no reino de Deus. Chega de olhar para trás, precisamos olhar para frente. Olhar para os próximos 96 anos. Só olhamos para trás para aprender com o passado e não para ficar de saudosismo. Nós precisamos perseverar de maneira ativa. Saia daqui hoje com um desejo profundo do seu coração de experimentar cada vez mais de Cristo na sua vida, de conhecer cada vez mais sobre Cristo, de conhecer cada vez mais sobre o Evangelho, de conhecer cada vez mais sobre a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Como eu fico feliz, irmãos, quando tem um adolescente ou um jovem que me manda uma mensagem, eles gostam de mandar mensagens em horários diferentes, alternativos, tipo 3 horas da manhã, eles mandam uma mensagem, porque na madrugada o crente vai buscar poder, já dizia a antiga canção, então eles estão ali buscando poder, e eles, pastor, eu gostaria de saber aqui sobre se existem extraterrestres. É uma pergunta boa para você fazer para alguém às 3 horas da manhã. Mas eu acho isso muito interessante, porque eles estão estudando a Bíblia, eles querem resolver os problemas, eles querem respostas para as suas dúvidas. Isso é perseverar no conhecimento. Pastor, eu estou lendo esse texto aqui e eu não entendi, você pode explicar para mim? Eu acho isso sensacional. E eu não me sinto, caramba, o cara está mandando mensagem sábado, pode mandar, não tem problema nenhum, eu fico muito feliz. Porque eu, quando era adolescente e jovem, eu perturbava os meus líderes. Qualquer coisa que eu não entendia, eu chamava o camarada. E na época não tinha nem WhatsApp, né? Então era ligação mesmo, você imagina. Sofriam muito na mesma. O William, coitado do William, conselheiro de embaixada, o Cacalo, o Antônio Carlos. Quantas vezes? Eu era um adolescente meio estranho, né? Um dos meus hobbies era ouvir o debate melodia. Então eu estava lá ouvindo o debate melodia e ficava lá anotando as minhas dúvidas. E no sábado, no dia da embaixada, ia lá para o conselheiro. Conselheiro, tem algumas perguntas. E aí ficava ali alugando o camarada. Mas como foi bom para mim aquilo? Porque eles me ensinavam. E isso foi aumentando o meu desejo por compreender mais da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse tipo de comportamento. Nós precisamos estar ávidos por conhecer de Cristo, do seu poder e da sua palavra. Sendo assim, o primeiro ponto dessa mensagem nessa manhã, se nós queremos perdurar mais 96 anos, perseverar mais 96 anos, nós devemos ser uma igreja que persevera no aprendizado de Cristo. Amém? Amém.
Mas o texto nos traz uma segunda lição, e a segunda lição está lá no meio do versículo, em que ele vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E aqui eu vou pegar essa expressão, e na comunhão e no partir do pão, que de certa forma, neste contexto deste versículo, denotam a ideia de reforçar apenas o pensamento ou o argumento. O nosso querido Lucas vai dizer que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. É como se ele estivesse dizendo, e os jovens vão entender, nós estamos juntos e shalom now. Nós estamos juntos e juntos. Estamos juntos e misturados. É essa a ideia. Então, Lucas vai construir o seguinte pensamento: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O que significa isso, pastor? A ideia de comunhão aqui nesse texto é complementada com essa ideia do partir do pão. E isso significa para nós que igreja só é igreja quando anda em unidade. E a gente precisa, de uma vez por todas, parar de confundir unidade com uniformidade. Porque a gente tem essa mania, né? A gente acha que estar em unidade é só no quartel, que está todo mundo com a mesma roupa. Mas não necessariamente. Estar em unidade é muito mais do que parecer ser igual. Nós precisamos entender que nós não somos um grupo de pessoas, nós somos um grupo de irmãos, e isso faz toda a diferença. Sabe onde você vê um grupo de pessoas? Quando você vai pegar o metrô aqui na estação da Pavuna, 7 horas da manhã, e você está ali na porta, né? E de repente vem aquela massa disforme de seres humanos e te aglutina para dentro do vagão, onde você já não é mais uma pessoa, você é o vagão do metrô. E todos vocês estão juntos com aquela mistura maravilhosa de odores matinais, e especialmente quando o ar-condicionado do metrô para de funcionar. Isso é um grupo de pessoas. Isso é um grupo de pessoas. E às vezes a gente acha que igreja é um grupo de pessoas. Sabe por que isso é um grupo de pessoas? Porque quando chega na sua estação, o que você faz? Você vai embora. E você não tem mais nenhum contato com aquela pessoa ali, porque o único contato de vocês era no deslocamento. E nós fazemos isso enquanto igreja. Muitas vezes nós chegamos aqui no domingo de manhã ou no domingo à noite, nós damos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso, que as pessoas não veem porque a gente está de máscara, mas a gente está sorrindo, a gente dá um tchauzinho e a gente vai embora e vive como se essa pessoa não fosse absolutamente ninguém para a gente, porque a gente enquanto igreja acredita que quem está do meu lado é apenas mais uma pessoa do grupo de pessoas que eu faço parte da PIB de São João de Meriti. Igreja não é, nunca foi e nunca será um grupo de pessoas. Igreja é um grupo de irmãos e, pelo que eu saiba, grupo de irmãos se chama família. Igreja é família. Grupo de pessoas, eu me relacionava quando eu ia a São Januário, por exemplo, belíssimo estádio, o estádio mais bonito da América do Sul, do glorioso Clube de Regatas Vasco da Gama, que inclusive está sendo bem difícil, estou perseverando, há uns 20 anos pelo menos. Quando me disseram que o crente tinha que carregar a cruz, talvez eu tinha entendido da maneira errada. Mas a questão é que eu ia para o estádio, estava lá na arquibancada e de repente, quando acontecia do Vasco fazer um gol, não importa quem estava do meu lado, eu iria abraçá-lo, porque era um momento efusivo de alegria e de felicidade por algo que nós tínhamos em comum naquele momento. Oh, meu querido, não sei o que gol, caramba, graças a Deus, olha, vamos morar aqui, que é difícil. A gente se abraçava. Acabou o jogo, eu não sei quem é, nunca vi na vida e não verei de novo. E não tem que ver mesmo, porque é aquilo ali. Isso é grupo de pessoas. Igreja não. Igreja é família. Na família nós aprendemos a compartilhar. E é isso que o texto diz para nós. A igreja perseverava na comunhão e no partir do pão. O partir do pão aqui tem um duplo significado. O primeiro tem a ver com a ceia. O partir do pão era o símbolo da comunhão cristã, que os católicos vão chamar de Eucaristia. É o símbolo da comunhão. Eu comungo da fé do meu irmão porque nós dividimos o pão, que simboliza para nós, batistas, o corpo de Cristo, moído pelos nossos pecados. Nós celebramos aqui a ceia, por isso nós partimos do pão. Isso é a ideia de comunhão. Entretanto, há uma outra ideia de comunhão aqui nesse texto, que é o partir do pão do sentido material. Os irmãos supriam as necessidades uns dos outros. Por isso que nós celebramos, quando o nosso pastor deu o relatório no final do ano passado, de que nós conseguimos abençoar a vida dos irmãos da nossa igreja com mais de 8 toneladas de alimento, porque é isso que a igreja faz, a igreja vive em comunhão e é isso que é família.
E na família de Cristo, nós compartilhamos as coisas uns com os outros. Querido irmão, querida irmã, esqueça de uma vez por todas a ideia de que você está num grupo de pessoas. Você faz parte de uma família. Quem está do seu lado é seu irmão. E se é seu irmão, você precisa se importar com ele ou com ela. Há um texto que eu quero compartilhar com você, o texto de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler rapidinho e já voltaremos para o texto de Atos. Efésios 2, Paulo vai falar um pouco sobre essa ideia de comunhão na igreja. Efésios 2, a partir do versículo 16. E ele diz o seguinte: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Está falando de Cristo. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esse texto é espetacular. Paulo está dizendo aqui que uma vez que estamos em Cristo, nós não somos mais estranhos ou forasteiros ou visitantes, nós somos membros de uma mesma família, irmãos em Cristo Jesus, filhos de um mesmo Pai, edificado na doutrina dos apóstolos. Por isso nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, e nessa doutrina nós experimentamos a edificação coletiva do Espírito Santo de Deus, que está fazendo morada em nós enquanto igreja. Irmãos, isso é lindo demais, porque Deus mora em você como Espírito Santo, mas Deus mora em nós enquanto igreja, quando estamos juntos e quando entendemos que nós não somos apenas pessoas no mesmo lugar, mas nós somos família. Então, se eu sou família, se você é da minha família, você precisa se importar comigo, eu preciso me importar com você, porque você é meu irmão. E quem não se importa com o irmão, gente? E a gente está vivendo a vida como se o outro não valesse nada, como se a realidade do outro não fosse importante para a gente. E a gente vira e fala assim: a dor do outro, o problema é dele. E não foi assim que essa igreja completou 96 anos. Pelo contrário, completou 96 anos porque a dor do outro era a dor de alguém também. Talvez essa pessoa que está ao seu lado, aparentemente bem, esteja passando pelo pior momento da vida dela. E a gente nunca ofereceu uma oração. E a gente nunca perguntou de verdade se está tudo bem. Porque às vezes a gente faz só pro forma. Opa, meu irmão, está tudo bem? E a pessoa já responde no automático: está tudo bem. O dia que ela falar não está não, a gente dá um jeito de correr, porque a gente não quer ouvir problema. E isso não é ser igreja é família. Na família nós aprendemos a compartilhar as coisas, na família nós aprendemos a dividir. Para você que tem irmão, você entende isso, né? A gente tem muita dificuldade de dividir no início. Eu era irmão mais novo, meu irmão mais velho não emprestava os brinquedos para mim. Tudo bem que eu destruí alguns deles, mas eu estava aprendendo, né? Poderia ter emprestado. Mas a gente tem dificuldade, para os pais que têm mais de um filho, tem dificuldade, às vezes eles brigam no processo ali, mas depois esquecem e lembram que são irmãos. Porque aquele que nos une sempre será maior do que qualquer coisa que possa nos separar. É isso que tem que nos mover. Nós precisamos estar juntos na comunhão e no partir do pão. Se nós somos um grupo de irmãos, se nós somos a família, nós anunciaremos a glória de Deus através das nossas vidas. João vai narrar, na verdade, no capítulo 17 do seu evangelho, o texto que nós conhecemos como o sermão pastoral, ou como a oração sacerdotal, sermão pastoral não, perdão, como a oração sacerdotal de Jesus orando pelos discípulos, e ele vai dizer algo muito interessante a partir do versículo 20, e não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim,
e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado e a eles como me tens amado a mim. É através do seu amor para com o seu irmão que o mundo vai crer em Jesus mediante a sua vida. Assim nós podemos fazer uma pergunta e passar para o nosso terceiro e último ponto. Se dependesse da unidade que eu tenho com o meu irmão em Cristo, o mundo creria nele? Você não precisa me responder. Se dependesse da sua unidade com o seu irmão, com a sua irmã, o mundo creria em Jesus? Porque é isso que Jesus nos ensina em João 17. E se talvez essa cidade não está crendo em Cristo, o problema pode estar na comunhão da igreja, ou na ausência de comunhão da igreja dele. Se nós queremos ser uma igreja que persevera por mais 96 ou tantos outros quantos anos Deus assim permitir, nós precisamos perseverar em unidade e no partir do pão. Terceira e última lição que o versículo 42 pode nos trazer. O texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa igreja só está aqui porque homens e mulheres de Deus oraram durante esses 96 anos. Muito possivelmente pessoas que não nos conheceram oraram por nós. Pessoas que não faziam ideia de que um dia nós seríamos membros dessa comunidade de fé, intercederam por aqueles que um dia viriam para cá. E nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, mas muito provavelmente nós estamos aqui porque homens e mulheres de oração dobraram os seus joelhos e oraram pelas nossas vidas. Se você puxar pela sua memória, você vai lembrar uma série de pessoas que já orou por você e que já disse para você: olha, eu oro pela sua vida, eu estou orando por você, eu não desisto de você, você é uma bênção, eu estou orando para Jesus encontrar você, eu estou orando para você se converter. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E aí a gente falava assim: pessoa maluca, está orando aí? E a gente está aqui, porque alguém orou. Agora talvez seja a nossa hora de orarmos por alguém, de orarmos por alguém que virá, de orarmos pela nova geração, de orarmos por esses que estão ao nosso redor, mas não estão aqui dentro, de orarmos por esses que passam aqui na frente todos os dias, mas nunca entraram nessa igreja. Talvez seja o nosso momento de orar por aqueles que nós não conheceremos, mas que Deus os trará no tempo oportuno ao reino dele. Uma igreja que persevera, uma igreja perseverante. E a PIB de São João, se quiser ser uma igreja perseverante para os próximos tempos, precisa ser uma igreja de oração. Havia uma coisa que os crentes que nós chamamos da igreja primitiva, quando na verdade nós deveríamos dizer das igrejas primitivas, porque o cristianismo sempre foi muito plural, esses cristãos das igrejas primitivas, notadamente no texto de Atos 2 da igreja que se reunia em Jerusalém, esses cristãos entendiam uma coisa que às vezes a gente esquece, que sozinhos eles não conseguiriam lidar com os problemas da vida, por isso eles oravam. E muitas vezes a gente não ora porque a gente acha que a gente resolve. A gente não ora porque a gente confia mais na gente do que em Deus. A gente não ora porque a gente acredita que dá para a gente desenrolar. E aí a gente só vai orar quando se arrebenta. Tentei com todas as minhas forças resolver, deu errado. Senhor, abençoa o teu servo, vem aqui pedido. Oração, queridos, é fundamental para uma igreja que quer perseverar, porque assim como a igreja primitiva, ou como as igrejas primitivas, nós também não conseguimos com as nossas próprias forças. Se tem uma coisa que o Covid-19 serviu para nós, é para mostrar o quão frágil e limitados nós somos. Nós dormimos num dia senhores da nossa vida e acordamos no outro dia sem poder sair de casa, sem entender o que estava acontecendo, por causa de um ser que nós sequer conseguimos ver. E que dentro da discussão biológica, alguns até discutem se é vida ou não o vírus. De tão insignificante. Mas foi isso que parou o mundo. E nós continuamos querendo resolver as coisas com os nossos braços e com a nossa própria força. Nós não podemos.
Se nós queremos perseverar mais 96 anos, nós precisamos fazer como aqueles irmãos lá de trás, de 1925, que olharam para o desafio e falaram assim: Senhor, nós não podemos, mas o Senhor pode, então nós vamos dobrar os nossos joelhos. E nós estamos aqui 96 anos depois falando da experiência de oração deles. Nós precisamos ter uma vida devotada à oração. Nossos planos, nossos objetivos, nossos propósitos enquanto igreja precisam ser colocados diante do Senhor em oração. Mas dentro do contexto específico de Atos 2, versículo 42, ou dessa perícope abrangendo versículo 41, versículo 47, nós entendemos que a oração aqui não tem a ver com os nossos próprios planos e projetos apenas, mas a oração aqui tem a ver com a vida comunitária. Nós precisamos orar uns pelos outros. Porque é a oração comunitária que vai fazer com que a gente se consolide como uma comunidade de oração. Como que a PIB de São João vai se tornar uma igreja de oração? Quando ela começar a orar uns pelos outros. E é uma retroalimentação. Quando nós oramos uns pelos outros, nós nos tornamos uma comunidade de oração. E porque somos uma comunidade de oração, nós oramos uns pelos outros. E continuamos sendo uma comunidade de oração e continuamos orando uns pelos outros até que Jesus venha. Nós precisamos orar uns pelos outros. Você já agradeceu hoje pela vida de alguém da PIB de São João? Hoje de manhã você acordou e falou assim: Senhor, obrigado pela vida do irmão X, da irmã Y. Senhor, obrigado pela vida do meu pastor. Senhor, obrigado pela vida daquela pessoa que falou do evangelho para mim lá atrás. Será que você já intercedeu hoje pela vida de um irmão? Que talvez você tenha olhado, e muitas vezes o Espírito Santo faz isso com a gente olha para alguém e o Espírito Santo fala na hora, dá um sentimento estranho, a gente fala assim: eu acho que essa pessoa está com algum problema, eu acho que essa pessoa não está bem, o olhar está meio estranho, mas a gente pega aquilo e fala assim: deve ser coisa da minha cabeça, e vai embora. E quantas vezes nós nos privamos do privilégio de interceder pela vida de alguém e de abençoá-lo com as nossas orações? Nós precisamos ser uma igreja de oração, porque uma igreja que persevera é uma igreja de oração, é uma igreja de oração comunitária, é uma igreja que ora uns pelos outros. E entendendo o versículo 42, nós lançamos as chaves e os fundamentos para que nós possamos perseverar por mais 96 ou tantos quantos anos forem necessários, forem precisos. Que é entender que uma igreja que persevera não é apenas uma igreja que persevera do ponto de vista passivo diante das dificuldades. Não é apenas uma igreja que persevera nos momentos tenebrosos da vida. E nós temos essa imagem extraordinária que nos ilustra aqui. Porque às vezes nós acreditamos que perseverar é só resistir ali naquele cenário ruim, naquele cenário de terra seca, naquele cenário sem vida. E a gente fica a vida inteira perseverando ali. Quando na verdade perseverar é uma ação ativa de sair daquela direção e vir para essa realidade de vida, de bênção, de abundância. Perseverar é seguir, perseverar é caminhar, perseverar é fazer a nossa parte. Então persevere em descobrir quem Cristo é, persevere em aprender de Cristo no Evangelho, persevere em aprender na sua relação com Cristo, na sua devocionalidade. Persevere em viver uma vida de comunhão, entendendo que os seus irmãos são a sua família. E eles são importantes para Deus, então eles devem ser importantes para você. Persevere na comunhão, persevere no partir do pão. Porque se Deus te deu uma promoção no seu trabalho, se Deus te deu um aumento salarial, não é para que você apenas seja abençoado, mas é para que você abençoe outras pessoas. Persevere numa vida de oração, porque Deus coloca o nome de pessoas na nossa mente, no nosso coração, porque essas pessoas estão precisando de intercessão. Então dobre o seu joelho e ore pela vida de alguém, porque nós somos uma comunidade que persevera. Há 96 anos atrás, homens e mulheres extremamente corajosos resolveram perseverar ativamente, e aqui estamos. E a próxima geração, a geração de daqui a 96 anos, precisa de que se levantem nesta manhã homens e mulheres corajosos, dispostos a perseverar no aprendizado de Cristo, na comunhão cristã e na oração uns pelos outros. E se você quer ser uma mulher ou um homem corajoso desse, para as próximas gerações, eu quero orar por você nesse momento. E eu gostaria que você fechasse seus olhos para nós orarmos. Há pouco mais de 2000 anos atrás, um grupo de 12 discípulos
não tão corajosos, talvez não tão conscientes do que fariam, mas receberam um chamado de um homem diferente e abandonaram tudo para segui-lo. E em meio às dificuldades, porque esse homem não tinha onde repousar a cabeça, esse homem não tinha um lugar para pernoitar, esse homem trazia a eles palavras de vida eterna e lhes deu uma esperança muito maior do que a esperança de implementar um reino momentâneo, transitório em Israel, mas deu a eles a esperança de um reino eterno, inabalável. Aqueles 12 homens se juntaram a outro grupo de 70 outros homens e mulheres e perseveraram naquela mensagem. No dia mais triste de suas vidas, quando esse homem foi crucificado, eles perseveraram em acreditar que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e ao terceiro dia aquelas mulheres corajosas foram até o Gólgota e encontraram um túmulo vazio e disseram e bradaram: o Senhor ressuscitou, Ele está vivo, continuemos a perseverar. E através da fé dessas pessoas, nós chegamos à igreja primitiva de Atos 2, onde mulheres e homens corajosos perseveravam em aprender do Senhor, em orar, em viver em comunhão, e foram perseguidos por Roma, e foram perseguidos pela igreja, e foram perseguidos ao longo da história, pelos impérios que se levantaram, foram perseguidos por homens, por mulheres, pelo diabo, mas perseveraram, e por isso estamos aqui nesta manhã, porque nós fazemos parte de uma herança cristã de perseverança. Então chegou a nossa hora de deixar um legado para as próximas gerações, um legado de perseverança na fé de Cristo Jesus que habita em nós. Se você quer fazer parte dessa igreja, dessa PIB de São João, que há de perseverar para mais tantos anos daqui para frente, eu gostaria que você, aí mesmo onde você está, sentado como você está, você simplesmente levantasse a sua mão para que eu orasse daqui, abençoando a sua vida. Senhor, eu quero fazer parte dessa geração. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glorificado seja o nome de Cristo pela vida de vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe vocês da galeria. Deus abençoe minha irmã. Glória a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Nós queremos, Senhor, ser essa geração. Amém. E eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor, nos colocando como uma geração perseverante nesta manhã. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que encontra lugar no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido com a igreja primitiva, com as igrejas primitivas, que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, que nós devemos perseverar na comunhão e que nós devemos perseverar na oração uns pelos outros. Então nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a conhecer mais do Senhor, revela-te a nós neste dia, revela-te a nós através da Tua palavra, revela-te a nós através da nossa devocionalidade, que nós perseveremos e o conheçamos a cada dia mais, Senhor. Que nós venhamos a perseverar enquanto igreja numa vida comunitária, para que a PIB de São João seja uma igreja comunitária e assim alcance as pessoas que estão aqui ao nosso redor, que eu possa olhar para o meu irmão não como um outro, mas que eu possa olhar para o meu irmão, como minha família. Então nós te pedimos, Senhor, faz de nós uma família de Cristo, faz de nós uma família de fato, Senhor. Te pedimos, Pai, que nós perseveremos como aqueles que oram, aqueles que buscam a Tua face, aqueles que clamam, Senhor, porque nós não podemos, nós não sabemos resolver a nossa vida, nós não sabemos resolver os problemas, nós não sabemos perseverar sozinhos. Então humildemente nós nos prostramos diante do Senhor nesta manhã, dizendo: Senhor, nós necessitamos da Tua ajuda, nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos do Teu milagre sobre nós, Senhor. Então faz de nós como o Senhor fizeste com aquela geração passada, que a gente persevere no Senhor nesse momento difícil, que não seja Covid, que não seja governo ou desgoverno, que não seja
a pressão da mídia, do mundo, que absolutamente nada possa nos tirar do teu caminho, Deus, porque nós queremos perseverar para que essa igreja permaneça por muitos e muitos anos, até o dia em que o Senhor virá nos buscar. Então nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a perseverar enquanto igreja. Abençoe a PIB de São João, Senhor. Abençoe a liderança dessa igreja. Continue dando sabedoria e graça ao nosso pastor. Dê a ele o direcionamento do teu Espírito Santo. Que ele continue nos conduzindo, Senhor, conforme a tua vontade, para que a gente persevere. Abençoe as lideranças, Deus, de ministérios, os voluntários, os ministros, os pastores auxiliares, a diretoria dessa igreja, Senhor, o conselho de líderes, o corpo diaconal. Esteja conosco, Senhor, porque todos nós, cada um de nós depende de Ti, Senhor. Então ajuda-nos. Nós queremos fazer uma história para as próximas gerações. Então, Senhor, nós celebramos o Teu nome pelos 96 anos dessa igreja. E nós louvamos o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor nos usará para os próximos 96 anos, para a honra e glória do Teu glorioso e precioso nome. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e a Tua graça manifesta a nós. Obrigado pela Tua palavra que encontra lugar nos nossos corações, Deus. Leva-nos em paz para as nossas casas, livra-nos do mal, Senhor, e nos dê um dia repleto da Tua presença. E que o amor de Deus, o nosso bondoso e glorioso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor Redentor, e que o cuidado, o amparo e a companhia do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós aqui presentes, sobre aqueles que nos assistem através dos links e sobre toda a comunidade de Cristo perseverante sobre a face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.